Agora, sem mais delongas, quero chamar o nosso irmão Wallace Mendes. Você pode aplaudir o Senhor pela vida do Senhor de Deus. Aleluia. Estamos felizes com a vida do Wallace aqui. É uma pessoa muito de Deus, que a gente ama demais. Eu creio que ele tem algo de Deus a compartilhar, para abençoar nossas vidas. Amém, amado? A grande questão não é a semente, que a semente sempre é boa. A grande questão é o nosso coração. Por isso eu quero te convidar a lançar fora toda a ansiedade. Quero te falar, você bem fechou a janela, desligou o fogão, a porta está fechada, está tudo tranquilo, está tudo bem, amém? Não pensa em amanhã não, você vai ter engarrafamento, vai ter estresse. O importante é aqui agora, esse momento com Deus, eu tenho certeza que Ele vai ministrar os nossos corações, amém? Vamos estender aos mãos aqui, por favor, do nosso irmão. Pai, nós apresentamos o Teu servo, que já buscou, que já orou, que já se esperou. Nesse momento aqui está, Senhor, para trazer a Tua palavra, que Ele possa ser o canal para fluir da Tua palavra nos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, graça e paz para todos, amém? Quem aqui não me conhecia, nunca me viu? Todo mundo já sabe quem sou eu? Aleluia. Então, mais uma vez, chamo Wallace Mendes, sou esposo da Ana Cláudia, sou pai do Henri, sou irmão de vocês, né? Segunda vez que eu estou aqui, encomendador, estou muito feliz de estar aqui nessa noite hoje. Mas, sem mais delongas, quero estar compartilhando com você uma palavra que Deus tem colocado no meu coração durante esse mês de agosto. Ele tem falado muito comigo acerca disso. Eu queria que você abrisse sua Bíblia, por gentileza, em Provérbios 9, versículo 10. Provérbios, capítulo 9, versículo de número 10. Quem aqui é crente desde pequenininho? Tem alguém aqui que é crente de berço? De berço. Quem aqui é crente desde os anos 90? Bastante tempo, né? Comecinho dos anos 2000 ali. Eu lembro que quando eu tinha 18 anos, foi meu primeiro contato com uma igreja pentecostal. Quando eu era bem menor, a minha mãe sempre teve o costume de ir para a Igreja Universal do Reino de Deus. Ela frequentava muito essa igreja, de maneira esporádica, sem compromisso, e ela melhorava muito. Então eu tinha um contato com a Igreja Universal. Mas quando eu fiz uns 8 anos, eu tive meu primeiro contato com a Igreja Pentecostal, Assembleia de Deus, em Trindade, São Gonçalo. E aí eu nasci em São Gonçalo, com 10 anos eu fui morar em Cabo Frio. Então eu falo que eu fui criado em Cabo Frio, porque as minhas maiores recordações de vida são em Cabo Frio, né? Fui lá com 10 anos e vivi lá até a minha fase adulta, mas eu nasci em São Gonçalo, eu era morador de Jardim Catarina. Obrigado, irmão. Jardim Catarina, não sei se você ouviu falar no noticiário, Jardim Catarina é um lugar de paz, né? Um lugar muito tranquilo. E eu era morador de Jardim Catarina. E aí, Trindade era um bairro próximo, e eu lembro que meu tio Zé Carlos, ele tinha começado a caminhar e tal, e estava nessa igreja, e a minha avó estava muito feliz pela conversão do meu tio e tudo mais, e estava indo lá, e eu fui com a minha avó. E eu lembro que minha mãe também foi junto, e chegou naquela igreja, eu vi coisas diferentes do que eu estava acostumado, né? Eu não tinha o hábito de ver o que eu estava vendo ali. Eu lembro que tinha umas irmãs de cabelinho branco, né? Cabelinho amarradinho, saia no pé, sentadas ali com a mesa na frente, suas bíblias abertas, todo mundo com bíblia. Aí tinha aquele caderno, né? De orações e tudo mais. E eu lembro que minha mãe levou um pacote de traquinas, e aí ela abriu o pacote e foi me dar para comer o biscoito. Costume, né, irmão? Aí eu lembro que chegou uma irmã, uma dessas irmãs do quarto, falou assim, biscoito não, tá? Depois do culto você come. Não dá biscoito para ele agora, não. Era um hábito deles. Era um costume. Na hora foi meio assustador para mim, para minha mãe, que não tinha esse costume, mas era uma forma deles demonstrarem para o Deus daquele lugar, para o Deus que eles estavam cultuando, reverência. Agora, mas será que não foram muito radicais? Não sei. Eu acho que aquele povo, eles tinham um zelo muito grande pelo momento do culto. Sabe, hoje a gente, às vezes, vê nas redes sociais, pega, abre o Instagram, se vê alguns vídeos, né? Eu vejo algumas coisas assim meio que deploráveis. Tem até homem usando vestido em culto, né? Um negócio que só Jesus É um negócio assim assustador, que eu tenho visto algumas coisas assustadoras.
em que o culto ao Senhor está parecendo com muitas coisas, menos um culto. E ao ler as Escrituras, e ao me deparar com algumas coisas que eu tenho visto hoje, eu trouxe à memória a minha infância na Assembleia de Deus, e na Igreja Batista, na minha adolescência, e como aquele povo tratava o momento de culto. Como aquele povo se comportava no momento do culto. E eu comecei a ler um livro do John Bevere, que ele fala sobre o temor do Senhor. E eu fui muitíssimo ministrado sobre isso. Para vocês que me conhecem, sabem que lá em Jardim Paraíso, eu tenho a função de ministro de louvor. Eu sou líder do Ministério de Música lá em Jardim Paraíso. E a gente sabe que a nossa igreja lá é uma igreja de médio, grande porte, né? Vai muita gente, domingo de manhã fica muito cheio. E às vezes você está ali, você está adorando o nome do Senhor, você está ministrando louvores a Deus, e você, às vezes, eu tenho o costume de sempre estar tendo contato visual com os irmãos. Eu não tenho vergonha de estar em cima do altar falando contigo, eu gosto. E às vezes você olha lá de cima, você vê algumas posturas de algumas pessoas no momento do culto, que, olha, eu vou te falar, chega a ser irritante. Não sei se vocês conseguem me entender. Se você não me levem a mal, mas chega a ser irritante. Porque é perceptível que o ambiente está sendo transformado pelo Espírito Santo. É perceptível que a glória do Senhor está no lugar, que tem pessoas sendo tocadas pela glória do Senhor, tem pessoas sendo transformadas pela glória do Senhor, mas ao mesmo tempo tem pessoas mexendo no telefone. Mas ao mesmo tempo tem pessoas rindo e conversando, olhando para outras pessoas. Ao mesmo tempo tem gente dormindo dentro da igreja na hora que a glória está sendo derramada. E chega a ser um pouco irritante e, por vezes, é frustrante. Eu lembro que a primeira vez que eu preguei numa outra congregação, eu lembro que eu estava... Pastor, eu falando sério, né? Eu estava me sentindo Marco Feliciano naquele momento. Pregando muito. E quando eu olhei no fundo da igreja, tinha uma irmã dormindo de boca aberta. Aí eu falei, caramba, será que eu prego tão mal assim? Ou será que essa pessoa ainda não entendeu o local que ela está e o momento que ela está inserida? Não entendeu a dimensão da glória do Senhor. Ainda não entendeu o que é o temor do Senhor. Agora, vira para essa pessoa que está do seu lado, essa pessoa abençoada aí, e fala assim com ela, em nome de Jesus, nessa noite, nós iremos falar sobre o temor do Você está disposto a aprender? Isso aí, agora chegou a hora. Aleluia. Provérbios, capítulo 9, versículo 10, você que achou, diga aleluia. Isso. Diz assim a palavra de Deus. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E o conhecimento do santo é prudência. Vamos ler de novo. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E o conhecimento do santo é prudência. Essa palavra temor, algumas pessoas às vezes interpretam essa palavra de uma maneira errônea. Vamos tentar trazer ela para o contexto dessa mensagem. Temor significa reverência. Repita comigo, reverência. Sim, porque por muitas vezes, algumas pessoas traduzem essa palavra temor como medo. E acaba causando em nós, em algumas pessoas, essa sensação de que o Senhor é um Deus terrível, temível. E o relacionamento que temos com esse Deus, ao invés de ser um relacionamento de amor e de reverência, de entender o tamanho desse Deus, de entender que Ele está acima de tudo, de entender que Ele é poderoso e devemos reverenciá-lo, prostrarmos a Ele e adorá-lo, tratamos esse Deus como um ser terrível, distante e que temos medo dele. É um sentimento que muitas pessoas têm, infelizmente. E esse tipo de sentimento para com Deus acaba provocando um distanciamento. E aí não haverá intimidade. Fala a verdade. Fala a verdade. Tem muita gente que se relaciona com Deus porque tem medo de ir para o inferno. Mas ainda não conseguiu nutrir o desejo de estar com Ele eternamente. Vou falar para você sinceramente, de coração, eu não tenho medo do inferno. Deus não me projetou para o inferno. Ele me criou para estar com Ele. Então hoje o que eu sinto é o desejo, é o anseio de estar com Ele eternamente. Então o meu relacionamento com Deus
deve ser movido pelo anseio de estar com Ele, e não pelo medo. E algumas pessoas traduzem essa palavra temor como medo, e acabam traduzindo esse Deus como um Deus terrível, onde há um medo dele. E temor nesse contexto não é medo, mas esse temor deve ser traduzido como reverência. Nós devemos reverenciar esse Deus, porque o medo, ele afasta. Você concorda comigo? Quem é que tem filho? Diga glória a Deus. Eu tenho um garoto de 11 anos. O meu relacionamento com meu filho deve ser pautado no amor, e ele deve ter respeito para comigo. Eu preciso me posicionar como pai e amá-lo, porque o meu amor para com meu filho vai trazê-lo para perto de mim. Ele vai se aproximar de mim, ele vai querer estar perto de mim, porque quando ele está comigo, ele se sente amado. E pelo amor que ele sente por mim e recebe de mim, dessa maneira ele vai me respeitar. Ele vai me reverenciar como pai dele, vai me ter essa posição. Então o temor do Senhor, essa reverência, ela vai nos aproximar. Se tivermos medo do Senhor, isso irá nos afastar dele. E de maneira nenhuma, o nosso Senhor Deus vai nos querer distante dele. Pelo contrário, ele te diz nessa noite: eu te quero perto de mim. Ele quer trazer você para perto, porque quanto mais perto do Senhor, mais longe dos pecados, mais perto do Senhor, mais longe das suas vontades, mais perto do Senhor, mais longe desse sistema que tenta te corromper e acabar com tua vida e tua família. Então esteja perto do Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quando falamos de temor, atravessamente isso falamos de sabedoria. Não haverá sabedoria sem reverência ao Senhor. Nós não teremos sabedoria vindo do alto, se não tivermos reverência a Ele, se não temermos a Ele da maneira correta. Repita comigo: não haverá sabedoria se nós não temermos ao Senhor. E sem sabedoria não há adoração verdadeira. Para termos um culto racional, para termos uma adoração verdadeira, precisamos da sabedoria que o Senhor nos dá. A gente está falando sobre questão de culto, não é? Por que eu acabei citando isso no começo da pregação? Como eu falei, as redes sociais, elas acabam trazendo para nós muitas informações. Nós acabamos tendo contato com muitas coisas, eu acho legal. Mas tem algumas coisas que dá vontade de desver, né? Nas redes sociais. E, às vezes, o algoritmo ele acaba indicando para a gente. Eu vejo algumas coisas no Instagram, assim, no Twitter, como algumas pessoas, alguns irmãos em Cristo estão servindo de chacota aí fora. Eles acham que realmente estão abafando, acham que realmente está tirando muita onda, está fazendo o correto, mas um culto sem entendimento nenhum, um culto sem sabedoria, que acaba causando mais escândalo do que interesse nas pessoas em quem é esse Deus que eles estão falando. Os nossos cultos deveriam ser cultos onde o som da nossa adoração ao Senhor acaba atraindo o descrente para esse ambiente. Vocês conseguem entender? Deixa eu tentar explicar para vocês de uma maneira melhor. Quando passar alguém por essa rua, e eu digo isso no microfone mesmo, sem medo, quando passar alguém aqui nessa rua, que o som da sua adoração a Deus provoque no coração dessa pessoa interesse em descobrir por que esse camarada, por que essa irmã, por que essa criança, esse jovem, esse adolescente está gastando tempo nesse ambiente, levantando a mão, cantando alto, para alguém que os olhos humanos não conseguem enxergar. Numa festa de aniversário, você consegue ver o homenageado com seus olhos humanos. Ele está ali atrás do bolo, batendo palma, por vezes é tão pouco sem graça, né? Num culto, o homenageado, os olhos físicos não conseguem contemplar. Mas o seu coração tem certeza e convicção de que esse Deus que nós estamos cantando sobre ele, e para ele está aqui nesse lugar, porque ninguém poderia fazer o que foi feito na sua vida se não fosse esse Deus. Então quando você canta, quando você adora, quando você levanta a mão, você faz com convicção, porque você sabe que nenhum ser humano poderia causar um impacto na sua vida como esse Deus causou. Então ele é digno de adoração, amém? Ele é digno de louvor, amém? Então o nosso culto, essa adoração, essa gratidão precisa ser expressada de todo o coração, porque o Senhor, de maneira alguma, rejeitará um coração contrito e quebrantado, Rony.
Ele não rejeitará. A gente pode forrar essas paredes de ouro, colocar um piso aqui de ouro, todo mundo usar peças valiosas, colocar roupas lindas e maravilhosas, usar o perfume mais caro, entrar aqui, colocar instrumentos maravilhosos, os melhores cantores, e cantar em nome dele. E ele pode rejeitar isso. Como assim, Wallace, ele pode rejeitar? Porque eu vou te falar na boa, ele não está nem aí para o preço da roupa que você está usando. Ele não está nem aí para o valor do sapato que você usa. Ele não está nem aí para quanto você tem na sua conta bancária. O Senhor não está aqui atrás da sua prosperidade. Ele está em busca de verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. E quando ele olha para cá, ele enxerga o teu coração. E se o teu coração tem temor e reverência e tem adoração, ele se agrada. E na maneira que ele se agrada, ele vem para cá. E quando ele vem para cá, e descrente entra aqui e é transformado. Ele é liberto, ele é sarado, ele tem uma vida transformada, porque o poder de Deus está aqui. E não está nas paredes, não está nos utensílios, ele está dentro de você. Ele está comigo, está dentro de mim. Mas o Senhor só se manifestará no ambiente onde ele é reverenciado. O Senhor só se manifestará no ambiente que ele é reverenciado. O Senhor deve ser bem tratado quando convidado. Vamos usar aqui um exemplo prático. Vou tentar trazer alguns exemplos práticos para que você consiga entender o que eu quero trazer nessa noite para nós. Quem aqui já foi convidado para um lugar? Uma festa? E nesse lugar você foi maltratado? Alguém já foi maltratado em alguma festa, em algum lugar? Casa de alguém? Eu já fui. Eu já fui convidado e maltratado em algum lugar. E vou te falar, é muito ruim você ser maltratado. Fala a verdade. É ruim. É ruim demais. Vou contar uma experiência para vocês aqui. Eu lembro que uma vez, uma sobrinha da minha esposa estava fazendo aniversário, acho que de 15 anos. Hoje ela já é uma mulher formada, tem filho e tudo mais. Ela é filha de uma irmã da minha esposa. Eles moram no quilômetro 32. Eu já tenho certa implicância com o quilômetro 32. Devido ao engarrafamento, eu tenho certa implicância com aquele lugar. Eu não gosto daquele lugar. Né? Se eu pudesse, eu construir uma ponte sobre o quilômetro 32, eu passar para nem olhar. Eu tenho certa implicância. Ele me causa traumas, né? Me causa certa repulsa. E aí a gente foi lá no 32. Eu lembro que meu filho, na época, ele deveria ter 1 aninho de idade. Eu nem trabalhava na Colurb ainda. Eu não estava na Colurb ainda não, isso. Não estava na Colurb ainda. Meu filho tinha 1 aninho. E a gente foi, antes da festa, a minha esposa é uma menina muito quieta, muito tranquila. É muito diferente de mim. Eu sou falante, sou espalhafatoso. Ela é muito na dela, muito quieta. Só que ela é muito prestativa. Ela tem, assim, sente prazer em servir pessoas, principalmente os parentes dela. E aí, uma outra sobrinha dela, a irmã dela estava aniversariando, precisava de uma maquiagem. Que a maquiagem, todo o valor da festa, né, foi para aniversariante. Então a irmã mais nova, meu, ficou com o bagaço da laranja, né? E aí não tinha maquiagem para ela. E minha esposa sabe fazer esses lances. Ela falou, vamos lá que eu vou fazer a maquiagem da minha sobrinha, da Ingrid e tal, para ela ficar bonitinha e tudo mais. Vamos mais cedo. Beleza, a gente foi. Olha, que sanhaço. Tava chovendo, meu filho pequeno, sem carro. Na época tinha esse negócio de Uber, né? E a gente pegou um ônibus ali no Jardim Paraíso e a gente foi para o quilômetro 32. Chegou lá na casa da irmã da minha esposa. Eu lembro que a gente entrou, aí falando com o pessoal, entramos. Aí minha esposa entrou na sala procurando a Ingrid, né? A Ingrid recepcionou a gente, essa minha sobrinha, que hoje também está uma mulher. E aí a irmã da minha esposa chegou na hora e viu a gente. E aí ela viu a gente e, tipo, o que você está fazendo aí? Aí minha esposa, eu vim fazer a maquiagem da Ingrid. E quem te chamou para fazer a maquiagem da Ingrid? A Ingrid que me chamou. Ingrid, tu chamou ela? Chamei, mãe. Ah, tá. Assim. Na hora eu olhei para minha esposa, ela olhou para mim. Aí, naquele momento, deu vontade de fazer assim, Claudinha, pega as suas coisinhas e vamos embora.
Mas, por amor à menina, a gente manteve, eu não falei nada, minha esposa fez a maquiagem da sobrinha dela, e a gente saiu e foi para a festa. Aí ficamos lá na festa e tudo mais. Na festa também, ela não teve um bom tratamento com a gente, não teve um bom tratamento com a mãe dela também, que é a minha falecida sogra. E naquele dia, a gente voltou para casa. Meu filho hoje vai fazer 12 anos. Isso já tem, 11 anos, quase 11 anos. Eu falei com a minha esposa assim, falei, Claudinha, eu vou te pedir uma coisa, por favor, não traga mais o meu filho na casa da sua irmã. Eu não venho mais na casa da sua irmã. Ela, eu falei, se você quiser ir na casa da sua irmã, é sua irmã. Você e ela, tranquilo. Eu não venho mais na casa da sua irmã e meu filho não vem mais aqui. Até que ela mude a visão dela do que é mundo, a visão de quem é Deus e quem é a família para ela. Quando ela mudar, quando Deus trabalhar no coração dela, eu volto a frequentar a casa dela, mas enquanto isso, eu não venho mais aqui. Aí ela, se você foi radical, você foi ignorante, você desprezou essa pessoa, não. Eu não fui bem recebido, eu não fui bem tratado no ambiente. O meu filho não foi bem tratado naquele lugar. A minha esposa não foi bem tratada naquele lugar. Logo, não é um lugar que me recepcionou bem. Eu não volto mais a ver. Eu não sou bem recebido naquele lugar. Eu não volto mais. Mas você foi convidado? Eu fui convidado para a festa. Mas não me chamou para a casa dela. A gente não conseguiu entender isso. No máximo que a gente falou, eu não fui convidado. Às vezes a gente convida Deus para a festa, mas não trata bem quando ele chega aqui. Está conseguindo entender por que eu trouxe um exemplo prático? A gente fala, vem Senhor, vem Espírito Santo. A gente canta, Santo Espírito és bem-vindo aqui. Aí ele vem. Opa, sou bem-vindo. Aí ele entra aqui, a gente está pensando, como o senhor falou, está pensando na conta, está pensando no fulano de tal que falou de você, está pensando no Flamengo, está pensando no Vasco, está pensando na novela, está pensando nisso, está pensando naquilo, está mexendo no celular, está com a cabeça no mundo da lua, e ele está aqui esperando de você a adoração. Ele está aqui esperando de você ser bem tratado. Ele está esperando que você seja um bom anfitrião da presença dele, e você só chamou ele para cá e largou ele no canto e só pensou em você desde que chegou. Chamamos ele para cá e não sabemos tratá-lo da maneira correta, num ambiente onde ele não é bem-vindo e não se manifesta de maneira extraordinária. Repita comigo, o Senhor só manifestará o seu extraordinário quando for bem tratado por nós. Devemos tratar bem o dono da festa quando ele chegar nesse lugar. E ele só vem aqui por causa de você e de mim, porque quando nós adoramos o nome dele, os céus, anjos e serafins, eles olham para você, eles entendem que você está se unindo ao coral celestial. E nesse momento o Espírito Santo é enviado para cá e começa a fazer a sua obra redentora. Mas para que isso aconteça, nós precisamos reverenciá-lo de maneira correta, tratá-lo de maneira correta. O Senhor só será manifesto, o poder do Senhor só será manifesto em ambientes onde ele é bem tratado. Vamos ler um texto, Salmo 89, verso 6. Porque às vezes algumas pessoas não conseguem adorar e tratar o Senhor no ambiente do culto de uma maneira correta, por falta de conhecimento. Verdade ou não é? Eu lembro que quando eu estava trabalhando no Parque Madureira, eu sou funcionário da Conlube. Hoje eu estou gerente, mas eu entrei na empresa Gari, correndo atrás. E eu lembro que uma vez chegou um rapaz no domingo, que é a escala vermelha, né? E estava lá no parque andando e viu um Gari. E ele chamou o Gari e falou, ei Gari, como é que tá, beleza? Gari, como é que é o esquema de vocês aqui no parque? Aí o Gari começou a falar, pô, aqui tranquilão, rapaz, a gente não faz nada aqui, muito tranquilo, lugar de boa de trabalhar, a gente vai ali, cata um copinho, cata um negocinho, caicá,
Eu falava, pá, e no domingo? Domingo melhorou, melhor ainda, a gente vem para cá, é 100%, ganha uma folga um dia no ticket, pô, maravilha, a gente ganha dinheiro aqui sem fazer nada, nada. É gari pra caramba batendo cabeça aqui dentro, nem precisava desse monte de gari aqui, é muito gari. Aí o rapaz falou assim, é mesmo, teu nome é? Pô, meu nome é Paulo de Paula, nunca mais esqueço disso, meu nome é Paulo de Paula. Então, deixa eu apresentar para você, meu nome é Robson Coutinho, eu sou o teu novo gerente. Aí ele, sou o teu novo gerente de departamento, cheguei sexta-feira, estou vendo aqui como é que é o esquema de vocês. Foi bom ouvir de você essas questões, que agora eu vou trabalhar em cima disso. Ele acabou com a gente no Parque Madureira. Esse rapaz, esse Robson Coutinho, que era o gerente, ele acabou com o Parque Madureira. Se o efetivo era de 200 garis, ele cortou pela metade, ele começou a dar gari para um monte de lugar que estava precisando. E acabou. Por quê? Porque uma pessoa não soube com quem ela estava falando. Se reportou ali de maneira errada, de forma irreverente. Porque ele não respeitou o gerente e ele queimou toda uma população de garis daquele parque. Ele não conhecia, muito vacilão. Ele não conhecia o cara. Se ele conhecesse, ele se portaria de uma maneira diferente e não abriria a boca para falar besteira. O que eu estou falando para vocês? Por vezes a gente vem num culto, canta sobre Deus, mas não sabe quem é Deus. Não tem noção e ideia de quem é o Deus de que nós estamos falando. A nossa falta de conhecimento sobre quem Deus é vai trazer para nós um tratamento para com Ele errôneo, irreverente, sem reverência, sem temor. Olha o que esse texto fala. Bota aí, Salmo 89, verso 6, por gentileza. Pois quem nos céus é comparável ao Senhor? Entre os seres celestiais, quem é semelhante ao Senhor? 7. Deus é sobremodo tremendo na Assembleia dos Santos e temível sobre todos os que o rodeiam. É sobre esse Deus que nós estamos falando. É sobre esse Deus que nós estamos cantando. É sobre esse Deus que eu estou pregando. É sobre esse Deus que nós estamos aqui, nesse momento, adorando o nome dele. Nós estamos falando sobre ele, e é ele quem está aqui nessa noite. É esse Deus. Às vezes a falta de entendimento de quem esse Deus é provoca em nós um comportamento errado no momento do culto. Abre, por favor, Apocalipse capítulo 1. Eu acho esse texto tremendo. Apocalipse, capítulo de número 1. Porque às vezes o ser humano, ele só tende a respeitar e ter uma postura diferente quando os olhos humanos dele veem, né? Enxergam. Mas como eu falei, nós temos a plena convicção de quem esse Deus é. Bota versículo... Bota o versículo 10, por gentileza. 10. Vamos ler esse texto. Achei-me no Espírito, quem está falando isso é João, tá? Achei-me no Espírito, no dia do Senhor, e ouvi atrás de mim uma voz forte, como de trombeta, dizendo: escreva no livro o que você vê e mande-o às 7 igrejas: Éfeso, Esmina, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e ao me voltar, vi 7 candelabros de ouro, e no meio dos candelabros, um semelhante ao Filho do Homem, com vestes talares, e cingido à altura do peito, com um cinto de ouro. A cabeça e os cabelos dele eram brancos como a alva lã, como neve. Os olhos eram como chama de fogo. Os seus pés eram semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz era como o som de muitas águas. Na mão direita ele tinha 7 estrelas, e da sua boca saía uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Ao vê-lo, caí aos seus pés, como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não tenha medo, eu sou o primeiro
e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Esse é o Senhor a quem adoramos. Por máximo que os nossos olhos físicos não conseguem contemplar, como eu já falei hoje à noite aqui, o nosso coração nos traz a convicção de que esse Deus, do qual acabamos de ler, Ele está aqui nesse lugar nessa noite. Ele está aqui nesse lugar e Ele merece ser reverenciado. Mas o mesmo Deus que está aqui nesse lugar, Ele te contempla durante toda a sua vida. Ele te vê por onde quer que você esteja. Então a reverência e o temor ao Senhor não se restringe somente no culto público, mas nós devemos temê-lo e reverenciá-lo durante 24 horas por dia. Durante todo o tempo. Porque já viu o crente de culto? Tem o crente de culto, né? O camarada tem uma boca mais suja do que privada de barzinho, né? E chega no culto, ele fala língua estranha, dá glória a Deus e aleluia. O camarada, ele é agressivo com todo mundo no trabalho, dentro de casa, quando ele fala para, o filho dele se treme todo, a esposa se esconde debaixo da cama, mas na igreja ele é um amor. Ele abraça todo mundo, dá beijinho na testa, meu querido, aleluia. Ele é um camarada que tem uma postura de reverência no culto, mas vive uma vida irreverente para com Deus, como se o Senhor só abrisse os olhos quando ele estivesse aqui. Pelo contrário, ele te contempla no mais íntimo do seu ser. O Espírito Santo te sonda e te conhece como ninguém faz. Então a nossa postura de reverência e de temor deve ser 24 horas por dia, vencendo a nossa carne e as nossas vontades, porque quando você diz não para a sua carne, quando você diz não para as suas vontades, você diz, eu reconheço a tua grandeza e me prostro diante de ti para viver a tua vontade em minha vida e não a minha vontade. O Senhor só será glorificado em ambientes onde as pessoas o conhecem. O conhecimento do Senhor é a chave para que o temor esteja presente na igreja. Como a gente está falando de culto, né? E citei alguns exemplos de alguns lugares que têm feito algumas apresentações. Eu vou falar apresentações, né? Porque não é culto aquilo. Alguns entretenimentos, né? E a gente acaba vendo muitas campanhas em alguns lugares. Campanha da porta aberta, campanha das 5 pedras de não sei quem, campanha da chave de ouro, campanha do não sei o que lá. E aí tem gente, né, ganhando fama aí na internet, que tu vai na igreja do cara e o camarada revela para você até quantos cabelos tem na tua cabeça. Para mim comigo seria um negócio bem simples ele falar quantos cabelos eu tenho na minha cabeça. O camarada revela tudo, e aí o pessoal cai no chão, se treme todo. É um verdadeiro, desculpa o termo, é um verdadeiro circo. Tem tudo ali, menos adoração. Tem tudo ali, menos temor ao Senhor. É um homem sendo adorado. É um homem sendo glorificado. É as vontades humanas em primeiro lugar. E agora a gente vai falar uma coisa que é aquilo que está dentro do meu coração todo o tempo. Repita-se comigo, culto é lugar de entrega. Não, fala de novo com voz de profeta. Culto é lugar de entrega. Lembra no Antigo Testamento, quando o sacerdote ele chegava diante do altar do Senhor? Aquele era o momento de culto. E todas as vezes que chegava-se ao altar, tinha que ter sacrifício para poder oferecer ao Senhor. Ninguém chegava diante da presença dele de mãos vazias. Altar é lugar de entrega, não lugar de pedido. É lugar de entregar. O culto, ele é lugar de entrega. Só que às vezes a gente entra pelas portas e pede. Ou elas pediam errado. Não é errado. Não me interprete mal. Está dizendo que eu não devo pedir ao Senhor? Não é isso. Tem um hino antigo que fala, conta para Jesus onde é a sua dor. Ele é o remédio, confia no Senhor.
Conta para Jesus, tem que abrir teu coração. Senhor, eu preciso disso. Senhor, eu preciso daquilo. Senhor, eu preciso ser transformado aqui. Senhor, eu estou precisando daquilo ali. É digno, é justo, mas você precisa ter um entendimento de que quando você entra por esse lugar, o foco é Ele, o adorado é Ele, então você deve entregar para Ele. E não chegar aqui com uma lista de pedidos em que você não dá nem um segundo para que Deus seja adorado. Parece que nós tratamos esse Deus como Papai Noel. Estamos ensinando o povo de que Ele é o Papai Noel. O que é o Papai Noel? Está aqui para atender as minhas necessidades e as minhas vontades e ponto final. Ou alguém aqui dá presente para Papai Noel no final do ano? Nem existe Papai Noel, né? Mas a gente está ensinando o povo assim. De que ele está com um saco de presente nas costas, abre aqui e vem pegar o presente. Mas não recebe adoração, não recebe reverência. E ainda continuamos correndo atrás de bênçãos. Quando ele nos disse que se nós tivéssemos uma vida de temor e reverência, as bênçãos correriam atrás de nós. Lembra que o pastor João falou aqui agora? Ah, pareceu engraçado? Sim, é engraçado, é legal, é divertido. Mas eu consigo ver as bênçãos correndo atrás dele nesse momento. Dia 31 de agosto está comendo churrasco. Que negócio é? Aleluia. Alinhamento gastronômico. São mínimos detalhes onde Deus te mostra que Ele sacia as tuas necessidades. Por vezes, fazemos pedidos que não são reais necessidades. Pelo contrário, pedimos coisas que não precisamos. E gastamos tempo das nossas vidas onde nós poderíamos estar adorando o nome dEle, fazendo pedido de coisas fúteis, coisas supérfluas que não eram necessárias para nós. Deixa eu te falar uma coisa. Se você teme ao Senhor de todo o seu coração, Ele suprirá todas as suas necessidades. Antes de você abrir sua boca para fazer algum tipo de pedido, Ele irá sanar as tuas necessidades. Não sei se você já passou, mas eu já passei muita fome. Fome mesmo. De tomar um copo d'água, bater na barriga, parece até efervescente. A barriga vazia, chega a borbulha. Terrível. Tomava aquela água para enganar, né? Já passei muita fome. E eu lembro que tinha uma igrejinha, uma igreja batista lá em Jardim Peró, Cabo Frio, que por vezes aqueles irmãos mataram muito a minha fome. Mas muito. Chegava na minha casa sacos e sacolas de compra, e às vezes estava meses sem comer um pacote de biscoito. Chegava lá, biscoito recheado, biscoito maisena, biscoito creme crack. Era o Senhor matando a minha fome, literalmente, saciando as minhas necessidades. Antes mesmo de eu dobrar o meu joelho quando garoto para pedir ao Senhor: Senhor, me dá um prato de comida. Eu nunca pedi para Deus isso. A gente passava muita fome, mas eu nunca pedi a Deus comida, assim, sabe? Ajoelhar e falar: Deus, que amanhã tem um prato de comida para mim. Não, eu saía para catar ferro velho, eu pescava, eu capinava o quintal dos outros. Eu era muito doido. Eu tinha um carrinho de mão meu, uma enxadinha, uma pá, e eu saía em Cabo Frio atrás de dinheiro. E o Senhor, Ele sempre me sustentou. E eu lembro que esses irmãos dessa igreja batista em Jardim Peró, eles iam lá na minha casa. Cara, era na hora exata, no momento certo. Levava comida para mim, minha mãe e meus irmãos. E eu vejo isso como cuidado do Senhor. Porque eu estou falando disso hoje e eu nem lembro do nome das pessoas que fizeram isso por mim, quando eu era criança, quando eu era um pré-adolescente. Mas eu lembro que eles fizeram isso, porque foi o Senhor que inspirou eles a fazer isso por mim. E isso é um sinal de que o Senhor, Ele trata bem aqueles que o temem. Abre, por favor, comigo o Salmo 34, versículo 9. Quando nós estivermos diante da grandeza dEle, pensando em entregar, certamente Ele saciará e matará todas as nossas necessidades. Tenha convicção disso. Tenha convicção disso. Salmo 34, verso 9 diz assim: temei ao Senhor. Você vai reparar que todos os textos que nós lemos hoje aqui, a palavra temor é a principal. Temei ao Senhor.
vós, os seus santos, está falando para nós, pois nada falta aos que o temem. Vamos ler de novo esse texto. Temei o Senhor, vós, os seus santos, pois nada falta aos que o temem. É nada. É desde o pão ao dinheiro para pagar a conta. É desde o arroz para o feijão ao mais vazio do seu coração. Em todas as coisas, você não vai ter falta de nada quando tiver para com Ele um coração temente e que reverencia Ele de fato e de verdade. De nada nós teremos falta. De nada nós teremos falta. Nada. Quando tememos ao Senhor de todo o nosso coração, nada teremos falta. Mas isso precisa ser uma verdade em nossas vidas. Wallace, eu preciso muito de um emprego. Tema o Senhor, querido. Wallace, eu preciso muito do meu casamento restaurado. Tema o Senhor. Reverencie o Senhor. Tenha Ele na mais alta posição. Coloque Ele no trono. Dê a coroa a Ele. Mostre a Ele que Ele é quem domina sobre todas as coisas da sua vida. Porque Ele irá trazer abundância para você e para sua casa. Como eu falei sobre aniversário, né? Cheguei naquele aniversário, não fui bem tratado. Falei que a questão do reverenciado da noite, né? Quando a gente vê num aniversário, você é convidado para um aniversário, dá um exemplo aqui. Ronildo me convida para o aniversário dele. Tá quantos anos, Ronildo? Não, fala a verdade. Tá com a Bíblia na mão. 55, Ronildo? Isso tudo? Não, tô brincando. Quando tá com 55, vai fazer 56 quando? 16 de novembro, um dia depois do dia da independência, da proclamação da República. Isso, proclamação da República. Um dia depois da minha avó, seu aniversário. Dia 16 de novembro. Dia 15 é aniversário do Flamengo, você faz dia 16. Você é um flamenguista de verdade. Também. Você vai junto com a igreja de aniversário. Maravilha, né? Glória a Jesus. E aí vamos supor que você faça um churrasco lá no Volvejo. Suponhamos que esse ano você faça um churrasco lá e me convide. Você me convida, tá, Rodrigo? Amém. E aí, você me convida, não, Rodrigo, sabendo que você é um grande amigo meu, pessoal. Aí você vai me chamar para lá e eu com dinheiro no bolso. Eu com dinheirinho no bolso. Sobrando um dinheirinho legal, paguei minhas contas tudo certo, eu tô com uma condição legal. Aí eu vou lá para tua casa no teu aniversário comer picanha contigo, comer contrafilé contigo. Tô te dando só as carnes que eu gosto de comer. Farofa, Coca Zero, que eu tô cortando açúcar, que eu tô ficando muito redondo. E eu chego lá de mão vazia, Ronildo. Pode ser que por você ser muito meu amigo, tu não vai levar mal. Mas o brasileiro tem essa mania feia. Vou lá para comer. Quando na verdade, quando você é convidado, essa pessoa está te chamando para celebrar a vida dela. E como forma de gratidão a Deus e de amor a essa pessoa, eu levo alguma coisa. Pô, eu sei que o Ronildo é nordestino, eu sei que ele admira uma boa culinária. Pô, mano, sabe o que saber? Vou levar para o Ronildo uma rapadura de qualidade. Eu me amarro. Eu gosto. Vou levar uma garrafa de manteiga de garrafa para ele, top. Uma rapadura de qualidade, uma carne de sol, para ele fazer com uma macaxeira e vai me chamar para comer também. Aleluia. E aí eu levo para o Ronildo. Aí, Ronildo, para você, meu amigo, eu vou chamar esse cara de novo ano que vem. Pô, vou chamar o Wallace de novo ano que vem para o aniversário. Porque ele me trata bem no dia do meu aniversário. Ele sabe me homenagear bem. Quando o nosso Criador nasceu, quando Jesus nasceu em forma humana, naquela manjedoura, levaram para ele ouro, incenso e mirra. Ele foi presenteado, já mostrando que ele é digno de ser presenteado e adorado. O aniversariante, o dono da festa, merece receber presente. No culto, a gente traz. E é certo que quando você traz o presente do aniversariante, ele não te deixa voltar para casa de barriga vazia. Está conseguindo me entender? Você traz presente, você bate palma para ele, mas você come um bolo,
você toma um refrigerante, você volta alegre para casa com as suas necessidades saciadas, porque Ele não deixa ninguém voltar para casa de barriga vazia. Mas é necessário que você entenda que Ele merece todas as homenagens nesse lugar. Adore a Ele. Ele é digno. Ele é digno. Eu quero fechar essa mensagem lendo contigo o livro de Isaías, capítulo 29. Abre comigo, Isaías, profeta Isaías, capítulo de número 29. Isaías, capítulo 29, versículo de número 13. Isaías 29, 13. Como eu falei para vocês, né? Como ministro de louvor, eu, nos momentos de louvor, nos momentos de cânticos, né, que a gente tem na nossa igreja, porque, querido, deixa eu te falar uma coisa, deixa eu desmistificar uma coisa aqui para você. A adoração não é só música. A música é um veículo que nós usamos para adorar o nome do Senhor. No nosso culto, pode não ter música e ter adoração. Você quer me entender? Estão conseguindo me entender? A adoração é uma forma, é um veículo que usamos para adorar o nome do Senhor. Então, nós cantamos para Ele palavras de adoração, nós oramos para Ele em canções, mas não necessariamente a música é adoração. Ela também é uma forma de adorá-lo. Mas você adora Ele com palmas. Imagina só, uma pessoa que é deficiente e ela é muda, então ela não canta, então ela não adora de maneira nenhuma. Então a gente usa a música como veículo de adoração, mas não necessariamente a música é adoração. A adoração é tudo que fazemos para Deus. E a gente, nesse momento de adoração ali dos cânticos, a gente vê palavras, né, muito bonitas, né, canções muito profundas. E eu não sei se alguns de vocês já tiveram essa experiência lá na Batista da Filadélfia, em Jardim Paraíso. Pastor Ailton, algumas vezes, ele bloqueia a gente cantar algum tipo de canções. Já fez isso em culto. A gente cantar uma canção e depois ele vira ao altar e instruir a igreja de que aquela canção não deveria ser cantada naquele momento. Ah, pastor Ailton, que é isso, pastor? Está sendo ignorante, não. Ele está nos livrando de cometer algo muito mal, que é cantar palavras que não são vividas, entoar palavras de lábios, mas não de coração. E eu vou tentar trazer mais um exemplo prático para você entender. Eu tenho a minha esposa, estou com ela desde que eu tenho 17 anos de idade, né? A gente começou a namorar, tinha 17 anos. E eu amo a minha esposa. Eu amo aquela menina. Assim, é sensacional, aquela minha esposa, assim, presente de Deus para mim. E aí eu digo para vocês aqui hoje, eu amo a Ana Cláudia, ela é tudo para mim, ela é a mulher da minha vida, papapá, ppp, papapá. Beleza, acabou o culto, fechamos a porta, cada um para sua casa, vai ver o final do Fantástico, dormiu, acordou, segunda-feira, vamos trabalhar, né? Trabalhar é bom. Aí você entra dentro do Tinguá, vocês que moram para cá, de repente tá na Dutra, aí pega o Tinguá ali na Dutra, aí você olha dentro do Tinguá, tá o Wallace lá dentro sentado do Tinguá. Aleluia. E o garoto pregou na igreja ontem, né? Falando que amava a esposa dele, ali. Aí quando você olha pro meu lado, tem uma mulher do meu lado. Mas não é a minha esposa. Você conhece minha esposa, supor que você conhece minha esposa. Não é a minha esposa. E eu tô lá aos beijos com aquela mulher. Que isso? Mas ele falou ontem que amava a esposa, que ela era tudo para ele. Ele já está ali com outra mulher, beijando a outra mulher, amando essa outra mulher. Ele é um mentiroso. Porque as minhas palavras não vieram daqui. As minhas palavras vieram para causar um impacto na pessoa da minha esposa, só. Mas a minha vida não condiz com aquilo que eu falei para ela. Você não vai crer em mim, correto? Você não vai me dar crédito, porque eu sou um mentiroso. As nossas palavras precisam vir acompanhadas de atitude, quando falamos que amamos e reverenciamos. Eu não estou te incentivando a prestar um culto para Ele de palavras. Eu estou te incentivando como irmão a prestar um culto para Ele de coração, de verdade. E esse texto, ele fala muito sobre isso.
Isaías 29:13 diz assim, todos acharam? Diga amém. O Senhor disse, visto que este povo, ele está falando para Israel, visto que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens que maquinalmente aprendeu. Eu estou falando isso, e às vezes a gente está cantando na igreja, você vê algumas pessoas ali desligadas, né? No mundo da lua, viajando. Quando entra pastor Ailton, vindo do gabinete, vendo aquela correria dele, quando a pessoa vê o pastor Ailton, meu irmão, você tem que ver lá de cima como é que é. É engraçado às vezes. Rapaz, o cara fecha o olho. Rapaz, o cara levanta a mão, dá glória a Deus altão aí. E fica olhando de rabo de olho, esse pastor vai olhar para ele. Aleluia! Olhando para o pastor. O camarada muda totalmente a postura dele. Ele está honrando de lábios o Deus que ele está falando e cantando. Porque ele está ali para agradar a pastora Ailton que está vendo ele ali. E não a Deus. O temor para com Deus consiste só em mandamentos de homens que maquinalmente aprendeu. Ele é mais impactado pela presença do nosso pastor do que pela presença de Deus. Esse camarada, ele honra de lábios. Ele não honra de coração. Ele não tem, meu Senhor. Nosso pastor é digno de ser honrado por nós. Ele é o nosso pastor. Pastor da igreja, paga um preço por nós, ora por nós. Eu amo meu pastor. Amo muito mesmo. Mas ele não é o centro da minha adoração. Ele é meu irmão em Cristo, ele é meu pastor. O centro da minha adoração é Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo Messias. Ele deve ser reverenciado, ele deve ser adorado e temido. Então a minha adoração para com ele não pode ser só de palavras. O meu temor para com ele não pode ser só de palavras. Palavras para mostrar para as pessoas, para mostrar para o pastor Ailton, para mostrar para o pastor João, para mostrar para o ministério de louvor que eu sou adorador. Não! Eu posso ser rejeitado se eu adorá-lo dessa maneira, mas quando o meu coração se inclina em adoração, quando a minha vida confirma que tudo aquilo que prego e canto é uma verdade, que Ele é o primeiro lugar em minha vida, aí sim Ele olhará dos altos céus para mim e dirá: esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Que Ele possa olhar para nós e sentir prazer em seu coração pela nossa postura de adoração. Que sejamos uma igreja que adora de coração e não só com os lábios. Que a nossa boca possa falar do que está cheio o nosso coração. Que nessa noite haja gratidão em seu coração. Que nessa noite haja temor em seu coração. Que nessa noite haja reverência em seu coração. Para que o nosso culto seja um culto racional, de entrega ao nosso Deus, pois Ele é digno de receber a nossa entrega. Que a sua vida seja uma vida de reverência. Que em sua casa você possa ser um crente que reverencia o Senhor. No seu serviço você possa ser um crente que demonstre o temor do Senhor. Pois, como falamos no começo da pregação, o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Que a sabedoria do alto possa invadir a sua mente, seu coração e sua vida. E que você possa ter todas as suas necessidades sanadas nessa noite, através da reverência ao nome do Senhor. Que você possa aplaudir o nome dEle. E assim agradecer a minha oportunidade. Em nome de Jesus, Deus te abençoe. Graça e paz. Amém, amados? Temor ao Senhor é a chave, o caminho, essa reverência. Tenho certeza que se nós aplicarmos isso, seremos bem-sucedidos em tudo que fizermos. Nessa noite que o Senhor nos mostrou o caminho, aquilo que Ele deseja para as nossas vidas. Amém? Convido a igreja a ficar de pé. Amém. É impactante pensar, né, amados? Como o Wallace falou aqui, a experiência ruim que ele teve.
chegar num lugar e ser bem recebido, a gente para e pensa quantas vezes nós não temos recebido bem o Espírito Santo. Muitas vezes ele quer falar conosco, mas nosso coração, muitas das vezes, está em outros lugares. Nossos ouvidos estão em outros lugares. Nós precisamos ter um coração reverente ao Senhor, porque Ele sonda os nossos corações. Amém. Ele sabe a verdade do nosso coração. E se Ele nos trouxe aqui essa noite para ouvir essa palavra, e se expressa o cuidado de Deus. Lembra quando a mãe chama a atenção do filho? Meu filho, tal, faz isso, aquilo, outro. Às vezes o filho acha, poxa, minha mãe não gosta de mim. Aí quando ele amadurece, ele fala, não. O não da minha mãe, o puxão de orelha da minha mãe, foi sinal do amor dela por mim. Então, se nessa noite a palavra bateu no seu coração, a palavra foi uma exortação, foi um alerta, significa que o Senhor ama a sua vida. Amém, Senhor. E Ele está querendo te dizer assim, ei, eu sei que eu posso fazer mais na sua vida, mas eu preciso que você abra mais a porta do seu coração. Amém. De maneira que a exortação, no primeiro momento da tristeza, mas traz esperança de um crescimento. Aleluia. O Senhor quer trabalhar mais na sua vida. Amém, Senhor. O Senhor quer fazer coisas lindas na sua vida, mas Ele precisa de um coração reverente. Ele precisa de um coração que se prostra diante dele. Feche seus olhos, Pai. Queremos te agradecer por essa noite. Sim, Senhor. Queremos louvar pelo teu amor. A exortação, o puxão de orelha, revela o teu cuidado por nós. Espírito Santo, muito, muito obrigado por essa palavra. Que ao orarmos, filho, essa palavra possa trazer dentro de nós a memória, papai, a reverência que nós precisamos ter diante de ti, Senhor. Sim, Senhor. Estamos diante do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Antes de encerrar, eu gostaria de perguntar de olhos fechados a alguém aqui nessa noite que deseja entregar a sua vida a Jesus, deseja voltar para Jesus. Se tiver alguém que deseja voltar para Jesus, eu queria te convidar a vir aqui à frente, fazer uma aliança com o Senhor, retornar para a casa do Pai. Alguém aqui nessa noite que deseja entregar a sua vida ao Senhor, você está no melhor lugar que alguém pode estar, que é na casa do Pai. Eu queria te chamar aqui à frente. Se há alguém aqui, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória. Aleluia. Continuamos em oração. Aleluia. Vamos estar orando a mais alguém que deseja entregar a sua vida a Jesus. Aleluia. Bem, se tiver, a porta da graça está aberta. Aleluia. Esse lugar está aqui para salvar. Aqui é uma mensagem de esperança nessa noite, amor. Nós somos imperfeitos, mas há um Deus que nos chama para nos amar. Obrigado, Senhor. Bem, vamos estender a mão sobre a vida do nosso irmão Júlio aqui. Pai querido, Pai amado, nós apresentamos a vida do teu servo, que nessa noite, Senhor, decidiu por ti. A palavra encontrou espaço no coração. E a partir de hoje, papai, nós proclamamos sobre a vida dele a luz da palavra. Em nome de Jesus. Aquele que está em ti, nova criatura é. Em nome de Jesus. E eis que tudo se faz. Aleluia. Mas em nome de Jesus, rejeitamos, renegamos todos os laços sobre a vida de Edivaldo. Aleluia. Papai, e que tua boa mão esteja sobre a vida dele, quebrando todas as cadeias. Que venha um novo tempo, que venha um tempo de libertação. Em nome de Jesus. E nova criatura, papai. Em nome de Jesus. Muito obrigado pela vida dele, papai. Sim, Senhor. Porque um novo tempo se avizinha sobre a vida do teu servo, papai. E ele dá o passo mais importante que alguém pode dar, que é entregar a vida a ti, em nome de Jesus. Ele falou, pode orar comigo. Aleluia. Aleluia. Amém? Vamos aplaudir o Senhor. Aleluia. Glória. Deus abençoe, muito bom. Evangelista, pode levar ele lá para preencher? Por favor, tem uma bênção aí para você ali dentro também, amado. Estamos abertos para isso, para gerar transformação, para ser um lugar de recomício e de esperança. E ficamos felizes. A porta da graça está aberta. Jesus quer salvar muito desse lugar. Aleluia. Hoje, eu vou falar um negócio aqui que
Tem gente que fala assim, poxa, como que vai ser isso? Mas vai chegar um tempo aqui, que o Senhor vai levantar, trazer tantas vidas aqui, que muita gente vai dizer, como que Deus está fazendo tanta coisa aqui? Como que está chegando tantas pessoas? Porque Deus levantou essa porta aqui para salvar. Deus primeiro está trabalhando em nós, está nos preparando para sermos esses anfitriões. Deus está te preparando, igreja, para você abraçar os perdidos. Porque aqui é um lugar de esperança, aqui é um lugar de nova vida em Cristo Jesus. Então nós encerramos esse culto, amado, com o coração alegre, pela essa vida de servir ao Senhor. Wallace, Deus continua te abençoando, meu amado. Isso é uma bênção. Deus continua te abençoando e, em nome do Senhor, mais vezes estará aqui conosco, né? Está abençoando a nossa congregação aqui em nome de Jesus. Bem, amado, nós temos uma cantina ali abençoada ali, tá? Sempre é bom ter essa cantina, né? Uma bênção. Quem puder ali estar abençoando a gente, vai ser uma bênção. Nós desejamos aí uma semana de vitória, que o Senhor possa te acompanhar, te guiar, te iluminar. Levanta a sua cabeça, Deus é contigo, hein? A manifestação do Espírito Santo traz alegria. O Espírito Santo, quando se manifesta no coração, traz alegria. E nessa noite o Espírito Santo quer falar que é alegrar o teu coração, hein? O Espírito Santo quer alegrar o teu coração, encher teu coração de fé. E vamos com tudo. O novo tempo de Deus se avizinha, amém? Pai querido, Pai amado, muito obrigado nessa noite, Senhor, pela tua graça, pelo seu favor, pela sua misericórdia. Que o Senhor possa conduzir os nossos passos, possamos viver em novidade de vida. Muito obrigado, Senhor, por aqueles que têm trabalhado, aqueles obreiros, aqueles que têm aqui estado, Senhor. A tua mão não possa ajudá-los, Pai. Muito obrigado por aqueles que têm nos ajudado, pelas mãos que têm nos ajudado nesse lugar. Pedimos a Ti, Senhor, leva-nos em paz e segurança, livrando, guardando, protegendo. Conceda-nos, Pai, uma semana poderosa na Tua presença, cheia da Tua graça, em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, o Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o Pai, as consolações do Espírito Santo, estejam sobre todos aqui reunidos nesse lugar, não somente hoje, mas para todos sempre. A igreja diz: Amém. Deus abençoe em nome de Jesus.